Boa noite, pessoal, e obrigada pela presença de vocês. E hoje nós temos, na nossa sequência de estudos, então, a penúltima sessão do capítulo 31, que é o último capítulo do livro texto, que fala da visão do Salvador. Então, Jesus nos trazendo mais uma vez a nossa função especial, vamos dizer aqui no sonho, porque todos que se identificam no sonho acreditam que vieram a um propósito aqui, e o Espírito Santo nos trazendo o seu propósito em cima desse que nós pensamos que fizemos aqui. Então, nós temos as duas últimas sessões ainda, Jesus trazendo, hoje especificamente, falando de nossos autoconceitos e de como o Espírito Santo consegue mudar isso, trazer uma outra visão para nós. Mas antes de iniciar, então, de vermos especificamente o que Jesus nos diz aqui nessa sessão, convido vocês a se unirem a mim para que nós, como nós sempre temos feito, nós entregar o nosso propósito desse estudo. Para isso, nós podemos nos aquietar, respirar pausadamente, largar dos pensamentos barulhentos do dia e voltados para a nossa mente, voltados para dentro, oferecer o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Que ele utilize em nosso lugar a nossa capacidade de aprender, para que assim possamos voltar a lembrar da nossa realidade. E com esse propósito, então, com essa meta colocada, de que o Espírito Santo nos oriente, ou seja, o nosso professor, nós queremos ver através da visão dele, o que aqui Jesus compartilha conosco, podemos iniciar, então, essa sessão. E Jesus inicia ela dizendo que aprender é mudar. Eu me lembro que isso aqui é a primeira vez que eu li, isso aqui foi tão impactante, são só 3 palavras, mas tão impactante para mim, que nunca mais esqueci isso. Aprender é mudar. Então, aprender não é decorar o conceito, não é saber intelectualmente, nada disso faz sentido se nós não mudarmos o nosso pensamento na mente. Então, aprender é mudar. Se nós poderíamos decorar o curso em milagres, mas se eu ainda vejo o meu irmão como culpado, se eu ainda não estou disposto a ver o Cristo nele, eu ainda não mudei a minha mente, então eu não aprendi nada. Então, aprender, a única condição da aprendizagem é a mudança. Se não houve mudança, então apenas estive praticando a aprendizagem, mas não aprendi. Então, esse é um ponto que, desde a primeira vez, eu me lembro até hoje, assim, o quão impactante foi para mim e o quanto eu senti a verdade por detrás disso. Porque não basta saber do curso, entender o curso, ver a lógica nas coisas, se não mudarmos, se fechando o livro ou estando diante de um caso específico, nós ainda atuarmos com o velho sistema de pensamento. Então, não aprendemos nada. Então, continuamos sendo aquilo exatamente que nós vínhamos sendo. Continuando aqui, a salvação não busca usar meios tão estranhos ao teu pensamento que não te possam ser úteis, nem fazer mudanças que não serias capaz de reconhecer. Então, a salvação não é algo impossível de se aprender.
e ela nem sequer é algo assim extremamente engenhoso ou só para poucos. Ela é extremamente simples. Só a nossa decisão de não aprendê-la é que pode atrapalhar. Como ele diz, porque ela não busca meios estranhos. Ela usa a lógica mais simples e mais pura, a mais fácil. Como Jesus disse em outro lugar já, difícil foi aprender o ego, acreditar no ego. As lições do Espírito Santo são extremamente fáceis. Elas são simples, porque elas são coerentes, elas sempre dizem a mesma coisa. Com elas a gente sempre pode contar. Conceitos são necessários enquanto dura a percepção, e mudar os conceitos é tarefa da salvação. E a gente já tinha visto também o quanto o que nós pensamos que somos aqui é um autoconceito. Nós, na nossa mente, projetamos uma imagem, e na mente, no autoconceito, nós acreditamos que esse ser, que ele esteja que ele esteja atrelado a um corpo físico e intelectual, e que isso seja o nosso ser. Então, isso é apenas um conceito que nós guardamos de separação. O mundo todo é conceitos. Tudo aqui vem a ser conceitos, e por isso que a salvação, ela ainda trabalha dentro do mundo dos conceitos. Por isso que ele diz que os conceitos são necessários. O Espírito Santo, enquanto nós ainda pensarmos que estamos fora do céu ou não tivermos consciência do Cristo, o Espírito Santo precisa trabalhar de modo a alcançar a nossa consciência. E para alcançar a nossa consciência, ele tem que falar numa linguagem que nós compreendamos. E nós compreendemos a linguagem dos conceitos. Foi pelo conceito que nós aprendemos a ideia de que nós somos um ser separado de Deus. E agora o Espírito Santo também usa esse trabalho dentro de conceitos para trazer a salvação para a nossa mente. Pois ela tem que lidar com contrastes, a salvação, né? Ela tem que lidar com contrastes que não na verdade, que não têm oposto e não podem mudar. Então, o contraste que o Espírito Santo trabalha aqui no sonho é justamente para nós mudarmos o nosso conceito. Não precisa e nem pode ser na verdade, porque a verdade é absoluta, ela é imutável e ela é eterna. Mas aqui na ilusão, os conceitos precisam ser mudados, e isso é tarefa do Espírito Santo. Nos conceitos desse mundo, os culpados são maus, os bons são inocentes. Então, essa é a ideia que inconscientemente ou conscientemente, todos que acreditam em estar aqui, eles têm esse conceito, independente da educação que receberam, que os maus são ruins, os bons, então, são os inocentes, os culpados é sempre o mal. E ninguém aqui deixa de fazer um conceito de si mesmo, no qual conta com o bom para lhe perdoar o mal. Então, todos aqui, embora já tenham se visto a si mesmos fazendo algo de mal, então se sentindo culpados, mas eles contam com o seu lado bom. Então, tentam contrabalançar, ou tentam levar em conta o quanto também foram bons para sim perdoar o mal. Inclusive, a crença de separação de Deus, ela é vista também como algo que, se eu pagar uma conta, e se eu pagar a conta eu sou bom, então isso vai cobrir o mal. Então, pagar a conta, sofrer aqui para Deus não precisar mais me castigar, entre outras ideias. Então, essas ideias tudo são conceitos. Tampouco confia no bom de qualquer pessoa, acreditando que o mal deve estar escondido atrás, pronto para atacar. Então, essa desconfiança nata também todos têm, mesmo quando vendo uma pessoa boa, normalmente
lá na mente a pessoa, ela gosta disso, se aproxima disso, mas usa de uma reservinha, porque sempre está desconfiada que de uma hora para outra essa pessoa também possa mostrar o seu lado mal. Então, esse conceito, todos que acreditam que estão aqui compartilham isso em comum. Então, esse conceito enfatiza a traição e a confiança vem a ser impossível. Então, confiar que por detrás, mesmo a melhor pessoa, por detrás dela ainda existe uma partezinha má. Então, isso enfatiza a traição. E aí é impossível confiar no irmão, porque sempre, por melhor que ele seja, sempre é possível ele mudar. Então, até existe o ditado: todos são bons enquanto querem. Então, tem os contratos, tem tudo, porque em condições diferentes a pessoa pode mudar. Então, você acredita que deve se proteger. Então, isso faz parte do conceito do mundo. Nem poderia ele mudar enquanto percebes o mal em ti. Então, essa confiança que fica abalada, porque inconscientemente sabemos que a pessoa ela pode mudar, ela pode se tornar má, isso vem enquanto que na própria consciência existir um sentimento de que existe algo de mal dentro de si mesmo. Então, essa é a razão também de não confiar no que está fora. Não poderás reconhecer os teus pensamentos maus enquanto vês qualquer valor no ataque. Então, o valor no ataque, ele tem essa função de dar uma identidade para mim e também de pagar a conta com Deus devido a essa identidade. Então, enquanto o ataque for valorizado para proteger a minha consciência pessoal, enquanto houver atração por ataque, também haverá um conceito de pensamentos maus na própria mente. Tu te perceberás algumas vezes, tu os perceberás, esses pensamentos maus, tu os perceberás algumas vezes, mas não os verás sem significado. Então, esse lado obscuro, esse lado que gostaríamos de negar que temos, mas que vemos no outro, às vezes também é visto em si, dentro de si. Nós olhamos para nós com culpa, mas nós damos um significado, não fica sem significado, buscamos justificar a eles. E assim eles vêm em forma amedrontadora, como com o conteúdo ainda oculto para abalar o teu pobre conceito de ti mesmo e torná-lo ainda mais negro, com ainda mais outro crime. Então, esse pensamento mal, que pode vir pode subir a consciência, que podemos ficar cientes, ele perturba e ele traz mais uma culpa ainda, já tem a culpa inconsciente, já penso que o irmão é mau, e se ainda eu percebo que eu também sou má, então isso joga uma culpa a mais em cima do sentimento culpado que já estava ali na mente. Não podes dar a tua inocência a ti mesmo, pois estás por demais confuso acerca de ti. Então, se eu sequer sei quem que eu sou, se eu não experiencio o ser que eu sou, se eu não sei, posso até saber intelectualmente, mas na experiência não vivencio Cristo, como que eu poderia dar a inocência a mim? Se eu estou equivocado quanto ao ser que sou. Então, eu não posso dar a inocência a mim mesmo, porque eu não tenho alcance dela. Mas, seguindo aqui no 2:5, mas caso um irmão desponte na tua vista como totalmente digno de perdão, então o teu conceito de ti mesmo é totalmente mudado. E isso o curso tem trazido a cada página. Se nós aceitarmos
o conceito de totalmente inocente, que por detrás do que a vista física mostra, ainda está o ser imutável que Deus criou, igual a si mesmo, ou seja, o irmão é o Cristo. Isso, e assim eu estarei perdoando a ideia do irmão ser um ser separado, isso fará com que na própria mente o conceito de si mesmo mude. Os teus pensamentos maus terão sido perdoados junto com os seus, porque não permitiste que nenhum deles te afetasse. Então, persistir na visão de Cristo, insistir que só eles são dignos do nosso pensamento, isso faz com que a gente veja a inocência no irmão, e é essa inocência vista no irmão que trará a comprovação à própria mente de que nós também somos inocentes. E se somos inocentes, toda a ideia de pensamentos maus é perdoada, tanto no irmão quanto em si mesmo. Não mais escolhe ser o sinal do mal e da culpa no teu irmão. E à medida em que dás a tua confiança para o que é bom nele, tu a dás para o que é bom em ti. E o bom aqui não é a contraparte do ego da falsa inocência. O bom aqui é o que Deus criou, porque tudo que Deus cria é bom, não em termos de conceito, mas em termos de perfeição. Em nada em Deus pode ter falha. Então, no momento que a gente vê o irmão nessa luz perfeita de Deus, nós também saberemos que ela está dentro de nós. Seguindo aqui no 3, em termos de conceitos, é dessa forma que o vês como mais do que apenas um corpo, pois o que é bom nunca é o que o corpo parece ser. O que é bom no irmão não é uma coisa física, não é um corpo saudável, é ver a realidade dele, o Cristo nele, e lembrando que no curso, falando em mente, ver é pensar, ver transcende a visão física, é a visão mental, é pensar é ver em pensamento que o irmão é Cristo. Então, o bom, esse bom, que em termos de conceito, o que é esse conceito bom? É aquilo que transcende as coisas comportamentais e as coisas físicas. É aquilo que está na alma do ser, na alma, no Cristo do irmão. As ações do corpo são percebidas como vindas da parte mais baixa de ti mesmo, e assim dele também. A parte mais baixa seria a parte da mente que está voltada para o comportamento. Então, as ações do corpo são do comportamento. A parte mais alta seria a mente que serve ao espírito. A mente que vê o espírito no irmão, essa tem a visão de que tudo que ela vê é bom. Ao focalizar o que é bom nele, no irmão, o corpo fica cada vez menos persistente no teu modo de vê-lo e a longo prazo será visto como pouco mais do que uma sombra contornando o que é bom. Então, essa visão de quem ainda está aqui, mas que já está com a mente voltada ao espírito. A vista física ainda mostra um corpo, mas esse corpo é visto como um leve contorno em cima de um ser que é bom, em cima do Cristo, em cima da pureza do Filho de Deus. E esse será o teu conceito de ti mesmo quando tiveres alcançado o mundo que está além da vista que os teus olhos, por si mesmos, podem te oferecer para que vejas. Então, tendo essa visão, alcançando na mente esse pensamento de ter certeza de que o que está sendo mostrado ali, embora os olhos físicos mostrem um corpo, na mente se sabe que ali está a presença de um Cristo, de um irmão nosso. Isso fará esse conceito que nós temos da pureza, seja da forma de pensamento que ele vier, esse mesmo conceito que temos sobre o Cristo do irmão,
esse vem a nós também. Esse vem a ser aceito como sendo a nossa realidade, a realidade de cada um que olha assim para o irmão. Pois não interpretarás o que vês sem a ajuda que Deus te deu. E no seu modo de ver, existe um outro mundo. Então, esse outro modo de ver, nós que estamos aqui equivocados, pensando que temos separação, não podemos ver por nós mesmos, porque a nossa mente está muito confusa. Então, nós realmente precisamos da interpretação, da ajuda que Deus nos deu, do Espírito Santo. Precisamos nos voltar na mente do Espírito Santo e no modo de ver do Espírito Santo aqui do mundo é que nós vamos aprender que existe um outro mundo, um outro modo de ver o mundo. Automaticamente nós teremos um conceito de um outro mundo. Ainda é um conceito também ilusório, tal como esse mundo do ego, é um conceito ilusório, mas é um conceito que já não mais contrasta com o céu, que já não se opõe mais à verdade. Tu viverás naquele mundo tanto quanto nesse. Então, tanto dá para escolher viver no conceito do mundo do ego, que é um mundo de sofrimento, de dor, de dualidade, quanto podemos também escolher viver no mundo do Espírito Santo, que olha para esse mundo aqui e vê que o perdão é a única dádiva que nós podemos trazer a ele, porque tudo aqui é equívoco. Então, o perdão contém tudo que eu preciso. Então, e assim a mente volta a estar em paz. Ela volta a compartilhar consigo mesma, nos outros, nos irmãos, o conceito do que ela é. Então, esse é o outro modo de olhar para o mundo. Pois ambos são conceitos de ti mesmo, que podem ser alternados, mas nunca conjuntamente mantidos. Então, ambos são conceitos. O ego tem o conceito do mundo dual, do mundo da separação. O Espírito Santo nos traz o conceito da unicidade dentro do mundo aqui, de que tudo esteja ainda conectado, tudo ainda é o mesmo, e ambos são conceitos, ambos ainda são apenas ideias, não são a realidade absoluta, mas eles são impossíveis de serem vistos juntos. Eles podemos alternar, podemos, ora, nos focar no Espírito Santo, ora, voltar para o ego, mas nunca poderíamos ver os dois juntos, porque eles são excludentes. Um nega a existência do outro. O contraste é muito maior do que pensas, pois amarás esse conceito de ti mesmo, porque ele não foi feito apenas para ti. O contraste entre o conceito, entre o mundo que o Espírito Santo nos apresenta e aquele que o ego nos deu, é tão grande que como ele diz aqui, é muito maior do que nós imaginamos. E nós ainda vamos amar o conceito do Espírito Santo, por quê? Porque ele não é feito só para nós, ele é feito para tudo. Não há exceções. Tudo entra dentro desse conceito, então não há mais oposição, não há mais medo, e assim o amor de Deus pode se estender a tudo e a todos dentro desse conceito. Nascido como uma dádiva para alguém que não foi percebido como o teu próprio ser, ela te foi dada. Então, esse conceito, essa visão de um mundo do irmão diferente, isso é um remédio, um recurso que nasceu para alguém que não acredita, que é diferente do seu próprio ser. É o conceito do ego, que acredita que nós, cada um, é individual, é separado um do outro. E por isso essa é uma dádiva, essa visão do Espírito Santo é uma dádiva que nos foi dada, nós não a fizemos. Deus a deu ao Espírito Santo para nos ser dada dentro da ilusão. Pois o teu perdão oferecido a ele agora foi aceito por ambos.
quando nós nos ligamos no Cristo do irmão, nós estamos perdoando o conceito que tínhamos do ego. E isso é sempre aceito por ambos, porque na unicidade o irmão é a minha parte também. Então, não há como eu negar a mim mesma dentro do irmão ou dentro de mim, seja onde for. Então, a dádiva do perdão, ela sempre é aceita. Tem fé naquele que caminha contigo, de forma que o conceito amedrontador que tens de ti mesmo possa mudar. Então, ter fé no irmão, ao invés de acreditar no conceito do ego, que nos orienta a termos medo do irmão, a temer os pensamentos maus dele, as ideias de ataque, ter fé no irmão é ter fé no Cristo no irmão, no, no Espírito Santo no irmão, que é o mesmo que está em mim. Não há divisão entre Espírito Santo, não há divisão entre Cristo. Então, é nessa parte certa do irmão que nós precisamos ter fé, de modo que o conceito amedrontador que nós temos, amedrontador, quando nós nos achamos separados do irmão, aí passamos a ter medo. Isso isso só pode ser desfeito com a visão da unicidade com o irmão. Quando nós vemos ele com a visão da inocência, quando olhamos para o Cristo nele e não mais para o ego dele. E olha para o que é bom nele, de modo que possas não te assustar com teus pensamentos maus, porque eles não anuviam o que tu vês nele. Então, olhar o que é bom nele, olhar além do comportamento, olhar para o que Deus criou, para o Cristo, para a mente certa do irmão, isso, os pensamentos maus que estão no nível baixo, esses pensamentos de pureza que estão no nível do espírito, o que é no nível baixo, o que é no nível comportamental, os pensamentos maus, não anuviam isso, não escondem isso, não conseguem obscurecer. Então, nós podemos nos conectar nisso sim, ver o que é bom no irmão. E tudo que essa alteração requer é que estejas disposto que essa feliz mudança ocorra. Então, se realmente nós queremos mudar o nosso conceito de um ser mau para o ser que nós de fato somos, tal como fomos criados por Deus, e tudo que Deus criou é bom, então tudo que nós precisamos agora é estar dispostos para querermos essa mudança. Nós precisamos não nos contrapor, nós precisamos aceitar essa mudança. Estar disposto, como ele diz aqui, para estar disposto para aceitar que isso ocorra. Nada além disso é pedido. Então, orem como o Espírito Santo pede pouco. Que nós estejamos dispostos a aceitar que a mudança na nossa mente aconteça. Que nós estejamos dispostos a aceitar vermos o Cristo no irmão e reconhecermos a nós mesmos através da inocência do irmão, ao invés de ver os pensamentos maus que o ego havia nos mostrado. Em nome dela, então, em nome da mudança, lembra-te do que o conceito de ti mesmo que tens agora te trouxe em seu rastro e dá boas-vindas ao alegre contraste que te foi oferecido. Então, em nome dessa mudança que acontece quando nós aceitamos ao Espírito Santo, nós podemos e devemos dar boas-vindas, porque é muito feliz o contraste que essa visão vai nos dar. Ela é totalmente oposta aos pensamentos de medo que o ego tinha nos mostrado. São pensamentos totalmente felizes e de confiança total no irmão. Estende a tua mão para que possas ter a dádiva do perdão benigno que ofereces àquele
cuja necessidade de perdão é exatamente a mesma que a tua. Então, estender a mão para dar a dádiva do perdão ao irmão, porque esta dádiva de perdão que ele necessita é exatamente a mesma que nós necessitamos. É disso que nós precisamos para voltarmos a ter um conceito totalmente feliz do nosso ser. 38, 44, então eu cresço pequeno, né? Então, assim, eu estou bem mais calma, então mais paciente. E permite que o teu cruel conceito de ti mesmo seja mudado para outro, aquele que traz a paz de Deus. Então, permita que o Espírito Santo mude o cruel conceito que nós tínhamos de nós mesmos e do irmão, que era a visão do ego. E porque esse novo conceito feliz é ele que traz a paz de Deus a nós. E uma mente em paz, Deus virá a ela e dará o último passo para transformar a percepção novamente em conhecimento. Seguindo aqui vocês, o conceito de ti mesmo que agora mantens garantiria que a tua função aqui permanecesse para sempre sem ser realizada e sem ser cumprida. Então, a função que nós temos aqui, que é perdoarmos o mundo pelo que ele nunca fez, porque isso nunca foi real, isso permaneceria para sempre sem ser realizado e sem ser cumprido, se nós não mudarmos a mente, se não mudássemos o conceito que temos do nosso irmão. E assim, ele te condena a uma amarga sensação de profunda depressão e futilidade. Isso explica todos os males do mundo. Então, essa profunda sensação de depressão e futilidade, quem nunca experienciou isso em seu próprio conceito, em sua mente? Então, essa sensação, ela vem justamente comprovar quando nós ainda mantemos os conceitos egóicos na mente, quando não aceitamos a mudança na mente para os felizes pensamentos do Espírito Santo, para os felizes conceitos do Espírito Santo sobre nossos irmãos e automaticamente sobre nós. No entanto, esse conceito, falando desse triste conceito do ego, que traz depressão e futilidade, ele não precisa ser fixo, a não ser que escolhas mantê-lo além da esperança de ser mudado e guardá-lo estático e oculto dentro da tua mente. Então, não precisa ser assim. Não precisa ser na depressão e na futilidade. Não precisa ser no conceito da dor e do sofrimento. Basta que nós aceitemos a mudança, que queiramos de fato que a mudança venha à nossa mente. Em vez disso, entrega-o àquele que compreende as mudanças das quais ele necessita para permitir que sirva a função que lhe foi dada para te trazer paz, para que possas oferecer paz, de modo a tê-la como tua. Então, oferecer a nossa capacidade de termos conceitos na mente àquele que compreende as mudanças. E aquele que compreende aqui está em maiúsculo, porque está falando do Espírito Santo. Ele compreende como que a nossa mente pode mudar, e essa mudança é que faz com que a gente cumpra a nossa função aqui para voltar a termos paz. E assim nós trazemos paz para o irmão, e essa paz, ela nos é devolvida. As alternativas estão em tua mente para serem usadas, e tu podes ver a ti mesmo de outro modo. Então, as alternativas, nós temos ambos os professores, o professor do conceito da separação, o ego, e o professor do conceito da unicidade perfeita, o Espírito Santo. Não preferirias olhar para ti mesmo como alguém que é necessário à salvação do mundo, ao invés de ser um inimigo da salvação?
será que nós não aceitaríamos de bom grado a ser o salvador do mundo, ao invés de ser um inimigo da salvação? Certamente que todos em sã consciência aceitam. Só uma mente enlouquecida de culpa é que acredita que não é digna de aceitar. Mas Deus garantiu que todas as suas crianças são dignas de seus pensamentos. Então, nós somos dignos, sim, de aceitarmos a função de sermos salvadores do mundo. E nós somos salvadores no mundo a partir do momento que aceitamos o conceito de visão do Espírito Santo sobre o mundo, e não mais do ego. O autoconceito se ergue como um escudo, uma barricada silenciosa diante da verdade e esconde-a da tua vista. Um autoconceito que o ego esconde o seu verdadeiro propósito, ele tenta esconder que ele quer se perpetuar através dele, e ele nos diz que nós precisamos desse autoconceito, porque se nós não tivermos o autoconceito dele, nós desaparecemos no nada. E isso é mais terrível ainda na mente, porque a mente sabe que ela existe. Como que ela poderia deixar de existir? Então, é sofrimento maior. Então, dentro, não sabendo que ela pode escolher ao autoconceito do Espírito Santo, ela aceita ainda o do ego como sendo melhor do que o nada, do que o desaparecimento total. Todas as coisas que vês são imagens, porque olhas para elas como por uma barreira que diminui a tua vista e deturpa a tua vista de tal forma que nada contemplas com clareza. Então, a vista física, ela não foi feita para mostrar o mundo, ela foi feita para deturpar. Nós não vemos as conexões das coisas, nós não vemos o maior interesse por detrás das coisas. A vista física, assim, ela deturpa e ela não mostra com clareza o que está por detrás de cada pensamento. Ela não mostra a unicidade do ser, ela mostra partes individuais guerreando entre elas, cada uma querendo ser vencedora sobre a outra. Então, isso deturpa a visão, isso deturpa a capacidade de pensar o Cristo, ou deturpa a capacidade de andar com a luz do Espírito Santo na mente, brilhando sobre o nosso caminho, indo à frente do nosso caminho. A luz se afasta de tudo que vês. Então, dentro do conceito do ego, a luz se afasta de tudo que nós vemos. Na melhor das hipóteses, vislumbras uma sombra do que está além. Então, o ego, na sua versão melhor, no melhor que ele pode fazer, ele é uma sombra do que está passando na mente. Na pior, apenas olhas a escuridão e percebes os frutos das imaginações aterrorizadoras, que vêm de pensamentos de culpa e conceitos nascidos de medo. Então, na melhor dos conceitos que o ego consegue, ele é uma sombra da realidade do ser que nós somos, do ser bom que Deus criou igual a si mesmo, uma sombra disso. Todas as coisas boas que aparentemente o ego veja. E na pior, é sombra absoluta, e aí a imaginação corre, frouxa, e é a imaginação que traz todos os conceitos de culpa e de medo. Então, na pior, na escuridão, é só medo, é culpa. E o que vês é o inferno, pois o medo é o inferno. Então, o que é o medo? É o inferno, é não ver sequer a sombra do que é real na mente, é ver totalmente na escuridão e aí estar totalmente à mercê de pensamentos de culpa e cheios de medo.
Isso é o inferno. Tudo que te é dado para a liberação, tudo o que te é dado é para a liberação. Então, Deus providenciou ajuda para nós aqui no sonho. A vista, a visão e o guia interior, todos te conduzem para fora do inferno com aqueles que amas a teu lado e o universo junto com eles. Então, a vista, ver é pensar. Então, a capacidade de ver, a capacidade de poder escolher ao Espírito Santo, de ter a vista do Espírito Santo. A visão é a inocência por detrás de tudo, o Cristo ou a unicidade por detrás de tudo, e o guia interior, que é o Espírito Santo, ele que tem guardado isso para nós. Isso nos foi dado para que nós possamos sair do inferno e com aqueles que nós amamos, com aqueles todos que são nossos iguais, que nós nos encontramos ao nosso lado e automaticamente o mundo junto. Contempla o teu papel dentro do universo. Então, contempla o papel de salvador que cada um tem. E papel de salvador é, através da vista, aceitar a visão do guia interior. A cada parte da verdadeira criação, o Senhor do amor e da vida confiou a salvação da miséria do inferno. Então, a cada parte da verdadeira criação, a cada mente, a cada ser separado aqui, a cada consciência que tem um conceito de si mesma, de ser um ser individual, a cada um dessas consciências, Deus confiou a salvação de todas as demais consciências, do próprio mundo, para salvá-lo da miséria do inferno, que ele fez a si mesmo. E a cada um, ele, Deus, permitiu a graça de ser um salvador para as pessoas santas, especialmente confiadas ao seu cuidado. E isso ele aprende quando, pela primeira vez, olha para um irmão do mesmo modo como olha para si mesmo e nele vê o espelho de si mesmo. Então, pela primeira vez que se olha o irmão igual a si, não como características iguais, mas igual sendo o mesmo, não havendo diferenciação, o mesmo ser. O irmão é o meu ser, é o Cristo, é o Filho Santo de Deus, e a primeira vez que essa visão nos é dada, nós compreendemos, assim como o efeito do espelho, olhando no irmão, saberemos quem nós somos, que nós também somos esse Cristo. Assim, o conceito que ele fazia de si mesmo é deixado de lado, pois nada permanece entre a sua vista e aquilo que ele olha para julgar o que contempla. Esse conceito de que nós temos pensamentos maus e de que nós podemos ser atacados pelo irmão, porque ele também é mau, e ele pode até nos atacar primeiro, então a falsa inocência que quer se justificar diante do ataque do irmão. Então, esse conceito que o ego deu, que cada ser, cada consciência individual é esse ser, esse conceito, ele passa a ser mudado, esse conceito, quando pela primeira vez nós vemos o Cristo do irmão, nós vemos a unicidade. E nessa única visão, ele vê a face de Cristo e compreende que olha para todos ao contemplar esse. Então, é assim que a visão da unicidade se completa. Vendo o Cristo no irmão, o autoconceito diz que não há nada fora do Cristo. Então, tudo é bom igual ao Cristo. Pois a luz, onde antes havia escuridão, e agora o véu foi erguido da sua vista. Então,
né, numa mente que aceita o conceito do Espírito Santo, ela está na luz. E na luz não há medo. Sem medo é impossível prevalecer o conceito de inferno, porque o inferno é o medo. Então, na luz, só a alegria resplandece. O véu sobre a face de Cristo, o medo de Deus e da salvação, e o amor pela culpa e pela morte são todos nomes diferentes para um único erro, que existe um espaço entre tu e o teu irmão, mantido à parte através de uma ilusão de ti mesmo, que o mantém afastado de ti e tu afastado dele. Então, um véu escondendo a face de Cristo, medo de Deus e da salvação, culpa, morte, tudo isso é apenas um nome diferente para um único equívoco. Nós queremos ser separados do irmão, querer manter um espaço para dividir, para eu ser uma coisa e o irmão ser outra coisa, um ser separado do meu ser. Então, esse desejo de ser separado, de ser individual, é esse que mantém o irmão afastado de mim e a mim a ele. A espada do julgamento é a arma que dás à ilusão de ti mesmo, para que ela possa lutar para guardar o espaço que mantém o teu irmão distante, desocupado pelo amor. Então, a espada do julgamento. Então, essa arma que dás à ilusão, a crasiado. Nós não podemos dar a espada do julgamento para a verdade, porque a verdade não julga. Mas nós, como conceito, nós damos a ilusão de si mesmo, a ilusão de ti mesmo, a ideia falsa, a esse conceito do ego, de que nós somos um ser separado, é para esse conceito que nós damos a espada do julgamento. Essa espada do julgamento que se torna uma arma para manter o espaço separado e manter o amor longe da consciência da mente. E nossa realidade é amor. Então, manter o conceito do que nós somos afastados de nós. Entretanto, enquanto seguras essa espada, tens que perceber o corpo como o que tu és, pois estás fadado a permanecer separado da vista daquele que segura o espelho, para que uma outra perspectiva do que ele é e, portanto, do que tu tens que ser. Então, se nós escolhermos a arma do julgamento, obviamente que nós só podemos oferecer a ilusão de nós mesmos. E a ilusão de nós mesmos é acreditarmos que somos um corpo. Se somos o corpo, então nós estamos mantendo a vista fora da nossa consciência, porque só a visão que a vista nos traria da inocência é que voltaria a nos trazer um conceito mais próximo da nossa realidade, que não se opõe à realidade de Cristo. O que é a tentação, senão o desejo de permanecer no inferno e na miséria? O seu medo é o inferno. O que é a tentação? A tentação tem um único propósito em todas as suas formas. É o nosso desejo de permanecer no inferno e na miséria, ao invés de voltarmos para a luz, ao invés de voltarmos para o autoconceito do que é bom. E o que isso poderia fazer surgir, senão uma imagem de ti mesmo, que pode ser miserável e permanecer no inferno e na tormenta? Então, se nós queremos permanecer no inferno e na miséria, automaticamente nós teremos que acreditar que nós somos uma imagem diminuída, nós somos um ser diminuído que pode permanecer, então, no inferno, que pode permanecer no medo e na tormenta.
Quem aprendeu a ver o seu irmão não desse modo, salvou-se e é, portanto, um salvador para os outros. Então, quem aprendeu a ver além da miséria para a realidade do irmão que o Espírito Santo mostra, o conceito que o Espírito Santo tem do irmão, que é a inocência do Cristo e da unicidade, esse salvou-se, esse está livre do inferno e da miséria e da tormenta. E é esse que é um salvador para os outros. A todos Deus confiou todas as pessoas, porque um salvador parcial seria alguém apenas parcialmente salvo. Então, na visão da santidade, embora que ela possa ser vista apenas numa pessoa, mas quando ela é atingida, ela sabe que todos estão incluídos ali, não há exceção. E assim, Deus confiou todos a cada um. Cada um vê a todos como salvos, porque só assim a salvação pode ser, pode existir. Não existe salvação parcial. As santas pessoas que Deus deu a ti para salvar são apenas todos aqueles que encontras ou contemplas sem saber quem são. Todos aqueles que viste por um instante e esqueceste, e aqueles que conheceste há muito tempo, e aqueles que ainda irás encontrar. Os esquecidos e os que ainda não são nascidos, pois Deus te deu o seu Filho para que tu o salves de todos os conceitos que ele jamais manteve. Então, simplesmente, Deus nos confiou a todos. E quando fala especificamente de nós sermos o Salvador, é de todos aqueles que tomamos consciência. Se eu não tenho consciência de certas pessoas, e certamente é muito maior o número de seres dos quais nós não temos consciência ou não ficamos sabendo, eles estão incluídos na unicidade daqueles que nós ficamos sabendo. Então, todo aquele que vem à nossa mente é simplesmente aquele que me foi encaminhado para mim ver a salvação. Então, não existe um Espírito Santo encaminhando determinadas pessoas, e sim todas as pessoas que dentro do roteiro, de algum modo, eu fico sabendo, ou por notícia, ou presencialmente, por um instante, ou por uma vida inteira, todos que de algum modo, algum nome que vem a mim, são esses dos quais eu posso saber, esses são os enviados a mim, para que veja o Cristo neles. E Deus o fez para quê? Para que Deus nos deu o seu Filho. Então, o seu Filho é o Cristo que está em todos, para que nós, cada um de nós, o salve dos conceitos que ele jamais teve. Então, nós pensamos que tivemos ou que estamos tendo conceitos de um ser individual. Isso é apenas uma ilusão, um sonho. Mas a cada um que sonha com a sua separação, Deus deu a ele que aquele a quem ele fica sabendo é o seu encaminhado para que ele veja o Cristo, através desse ser. Apesar disso, enquanto desejas permanecer no inferno, como poderia ser o Salvador do Filho de Deus? Então, enquanto eu ainda permanecer separado, ou no medo, ou na escuridão, ou no conceito do ego, isso é o inferno. Como que eu posso ser um salvador se eu estou decretando que sou separado do ser que é a minha outra parte, que é aquela que voltaria a provar a minha mente que nunca me separei dela? Então, como que eu poderia, ah, então, como que eu posso ser salvador se ainda desejo permanecer no inferno? Parece ser forte querer permanecer no inferno, mas se nós temos um único desejo,
de não sermos um com um irmão, uma única exceção, um único desejo de ainda ser especial, nós estamos escolhendo o inferno ao invés do céu. Como conhecerias a sua identidade, a sua santidade, enquanto vês a parte da tua? Então, como que poderíamos saber da santidade do irmão se eu não quero vê-la, se eu ainda quero ver ele separado de mim? Pois a santidade é vista através dos olhos santos que olham para a inocência interior e assim esperam vê-la em toda parte. Lembrando que a visão da santidade nos é dada com os olhos do Espírito Santo. Então, quando nós a vemos através de um irmão, nós a vemos em toda parte. Essa é a visão do Salvador. Que ele veja uma antes aqui, no 11:4, e assim eles a fazem emergir em cada um que contemplam, para que ele possa ser aquilo que esperam dele. Então, a visão da santidade, quando nós vemos num, isso faz emergir de todos, que a gente vê em todos. E essa visão do Salvador, que ele veja a sua inocência em todas as pessoas que contempla e veja a sua própria salvação em todos os lugares. É isso que o Espírito Santo nos oferece através da sua visão. Então, a ajuda que Deus nos deu, que é o Espírito Santo, ele traz essa visão para a nossa vista. Então, contemplar a inocência em todas as pessoas e assim saberemos que a nossa mente ainda é inocente. Eles não mantêm nenhum conceito de si mesmo entre os seus olhos calmos e abertos e aquilo que vê. Ele traz a luz ao que contempla para que o possa ver como realmente é. Então, olhos abertos, que é os que vêm com a visão do Espírito Santo, contemplam calmamente um mundo de um conceito diferente daquele do ego. Um mundo de como que ele realmente é. Um sonho sonhado por um filho de Deus, antes de ser pego pela culpa. Esse sonho é totalmente inocente, e isso o Espírito Santo mostra, e isso nem mesmo Deus desaprova, porque ainda é bom. Então, essa visão da santidade, que é reflexo do céu. Qualquer que seja a forma que a tentação pareça tomar, ela sempre reflete apenas o desejo de ser um ser que tu não és. Então, isso é outro conceito que nós temos de nós. Toda tentação que nós temos, independente de qual seja, se é a tentação de ter um ego mais inflado, ou de ser mais protegido, mais belo, mais jovem, mais bonito, mais rico, mais saudável, mais bondoso, seja qual a tentação que nós busquemos atender aqui, ela sempre nasce 100% do desejo de nós sermos uma coisa diferente do que nós somos. Nós ainda somos o Filho amado de Deus. Mas quando nós queremos ser um ser separado e independente de Deus, então nasce a tentação para comprovar essa separação ou essa diferenciação. E esse desejo e desse desejo de ser o que nós não somos, surge um conceito ensinando que és essa coisa que deseja ser. Então, se eu tenho o desejo de ser algo diferente do que eu realmente sou, como que eu posso pensar que eu sou essa coisa diferente? Somente através de conceitos. Então, eu acredito que eu sou um ser individual,
físico e psicológico, um ser que se separou de Deus, e devido a esse meu desejo, eu acabo alcançando uma consciência que me comprove isso. E aí a minha mente fica fechada e a consciência fica totalmente concreta, ela não é mais abstrata. Não consigo mais saber do meu ser completo, apenas uma diminuta parte onde essa consciência me alcança. Esse conceito, então, ele permanecerá como o teu conceito de ti mesmo, até que o desejo que o gerou como um pai já não seja valorizado. Então, se foi um desejo que me deu um conceito de mim como sendo um ser separado, eu só permaneço com esse desejo enquanto eu o valorizar. É desse poder que o desejo se alimenta, da minha vontade de que assim seja. Se eu não o valorizar, se eu o largar, ele desaparece, porque ele não tem poder próprio em si mesmo. Todo poder ele tira da minha valorização, porque eu coloco a minha vontade de que este é o meu tesouro. É isso que eu quero. E a vontade do Filho de Deus, tanto na terra como no céu, é respeitada. Se a minha vontade é valorizar um ser separado, os desejos vão me mostrar um ser separado. Mas enquanto tu aprecias, contemplarás o teu irmão à semelhança do ser, que é a imagem do desejo nascido de ti. Então, enquanto eu valorizar o, o desejo de ser algo que eu não sou, automaticamente eu vou ver o irmão como também sendo essa mesma coisa que ele não é. Então, isso explica por que se o meu desejo é ser separado de Deus, ser um ser individual, eu vou ver o meu irmão como sendo um ser individual, e não o Filho de Deus, e não o Cristo. Pois o ato de ver não pode senão representar um desejo, porque não tem o poder de criar. Então, o ato de ver a visão em si mesma, quando o meu desejo é por separação, esse ato do desejo, ele não é compartilhado por Deus. Então, essa visão pequena, ela não tem o poder de criar. Só no céu, só na visão compartilhada com Deus, porque Deus é toda a fonte de criação, é a fonte da vida. Então, somente a visão que nos é dada pelo Espírito Santo é que pode curar a mente que pensa a separação. O ato de nós vermos, então, ver o irmão separado, de ver um corpo, isso não, como ele diz aqui, isso apenas representa um desejo, e não, isso apenas pode projetar, não consegue criar. Entretanto, ele pode olhar com amor ou olhar com ódio, dependendo apenas da tua simples escolha de querer unir-te ao que vês ou manter-te à parte e separado. Então, ainda permaneceu em nós a capacidade de escolha. Nós podemos escolher olhar com amor ou com ódio, dependendo de qual visão que nós queremos. Ambas ainda são conceitos. Ambas, portanto, não são criação. Criação é só no céu. Mas a, uma traz a liberação do Filho de Deus e a outra traz o inferno. E nós ainda somos livres para escolher a qual queremos valorizar, a qual delas vamos fazer o nosso tesouro, ao inferno ou à liberação do nosso ser do inferno. A visão do Salvador é tão inocente em relação ao que é o teu irmão, quanto é livre de qualquer julgamento feito em relação a ti. Então, a visão da salvação
ela não vê nenhuma falha no irmão, porque ela olha além do comportamento, ela olha a mente que serve ao espírito, e essa é pura, e isso ela vê também em cada um de nós, assim mesmo. Ela não vê passado algum em ninguém. Só o ego pode ver passado, porque a visão do Salvador, ela olha a nível de espírito, e o espírito está em constante agora. Então, o irmão, se ele está no constante agora, ele é totalmente inocente, porque toda culpa que nós temos, ou tudo que nós temos contra o irmão, sempre é baseado num passado. Então, sempre é baseado na identificação da parte baixa da mente que se identifica com o comportamental, e com a separação. Então, se não existir passado algum, nós não temos nada contra o irmão. Então, assim, o espírito, ele vê, como ele vê só o agora, ele não vê nenhuma falta no irmão. Então, ele vê o irmão totalmente inocente. E assim serve a mente totalmente aberta, não anuviada por velhos conceitos e preparada para olhar apenas para aquilo que o presente mantém. O constante, o constante presente mantém a luz da visão do Espírito Santo. Então, é assim que nós superaremos velhos conceitos. Ela não pode julgar porque não conhece. Então, esse conceito novo, essa visão que o Espírito Santo tem do irmão, ela não pode julgar porque não conhece, ela não vê nada de equivocado. E o que ela faz, o que esse novo conceito, então, faz? Se ele não conhece passado, ele meramente pergunta, como diz aqui, ele não pode julgar porque não conhece, e reconhecendo isso, meramente pergunta qual é o significado do que eu contemplo. Então, a visão do agora, ela olha o que está vendo, mas ela não consegue julgar porque ela só está no presente. Então, tudo que ela faz é pedir qual é o significado disso. Ainda estou vendo algo fora. Qual é o significado disso? E então é dada a resposta. E a porta é mantida aberta para que a face de Cristo brilhe sobre aquele que pede em inocência, para ver além do véu das velhas ideias, dos antigos conceitos, por tanto tempo apreciados e mantidos contra a visão de Cristo em ti. Então, quando o novo conceito que o Espírito Santo nos dá, que só vê no presente, e nós lhe mostramos um mundo externo, ele apenas contempla isso e pergunta o que isso significa. E a resposta nos é dada, e dentro dessa resposta, o Espírito Santo nos mostra o nosso ser em tudo que ele vê. Não há separação. Ainda é aquilo que nós havíamos jogado fora. Ainda é o nosso ser que está ali, a nossa unicidade, o nosso Salvador. É isso que a visão mostra. Assim sendo, ser vigilante contra a tentação, lembrando-te de que não passa de um desejo insano e sem significado de fazer de ti mesmo uma coisa que não és. Então, manter-se vigilante contra a tentação. A tentação não significa que no comportamento não possamos fazer o normal de sermos funcionais no comportamento, mas saber na mente que toda tentação é apenas um desejo de ser o que nós não somos. E assim aprenderemos que nós não somos o comportamento. A nossa realidade está acima disso. Esse comportamento é só um comportamental de uma figura sonhada dentro de um sonho. E pensa igualmente nessa coisa que serias em vez disso. Então,
Se a tentação é apenas um desejo de eu ser diferente do que realmente Deus me criou, do que eu sou, o que então eu seria ao invés dessa coisa que eu acredito? E é algo, então o que eu penso que eu sou? Então, se eu não sou o que eu sou, o que é esse ser diferente, isso que eu não sou, o que é isso? É algo feito de loucura, dor e morte. Uma coisa de traição e negro desespero, de sonhos fracassados, sem nenhuma esperança remanescente, a não ser morrer e terminar o sonho de mim. E terminar o sonho do medo. Então, é isso que eu não sou pensa que é esse ser. Então, nós temos a tentação é apenas um desejo de ser algo diferente. E esse algo diferente, então, é algo feito de medo, é algo feito de dor, é algo que aparentemente nasce e morre para desaparecer de novo. É isso que é a tentação, nada mais do que isso. Então, toda tentação é isso, um desejo de sermos o que nós não somos. É possível ser difícil decidir contra isso? É difícil decidir contra isso que nós não somos? É difícil decidir não aceitar mais um ser que nem sequer somos e que só traz sofrimento e dor? Considera o que é a tentação e vê as alternativas reais entre as quais tu escolhes. Existem apenas duas, então considera bem isso. Tu queres ser isso que tu não és, ou queres voltar a saber do que és? E só tem duas alternativas nessa escolha. Nós ainda podemos escolher a qual que nós vamos experienciar, vivenciar. E só existem duas. Não sejas enganado pelo que aparenta ser muitas escolhas. Só o ego parece que mostrar muitas escolhas. Na verdade, nós sempre estamos escolhendo entre duas. Existe o céu ou o inferno. E dentre os dois, só escolhes um. Ou nós estamos escolhendo o inferno ou o céu. É isso que nós temos que pesar a cada vez que existe um desejo que se manifesta através de uma tentação de ser algo diferente do que nós somos. Uma tentação de não ser o Cristo. Na verdade, é uma tentação de estar no inferno ao invés de no céu. Apenas existem essas duas escolhas. Ou nossa mente está no céu, ou ela está no inferno, conforme ela escolhe. Não permitas que a luz do mundo, dada a ti, seja escondida do mundo. A luz do mundo que o Espírito Santo guarda para nós, não permita que isso seja escondida no mundo. Permita que vejas através dessa visão. O mundo ele necessita de luz, pois é de fato escuro, e homens se desesperam porque a visão do Salvador é detida e o que vem é morte. Então, realmente, o mundo, tal como o ego fez, ele é triste e desesperador, e homens se desesperam, as pessoas se desesperam, porque o que elas veem é sinônimo de morte, e não sentem esperança. Então, realmente, se nós não havermos com a visão do Salvador, nós estamos escondendo a luz do mundo, nós estamos mantendo elas na escuridão. Seu Salvador está contemplando-os com olhos que não foram abertos, sem conhecer e sem ser conhecido. É no caso quando nós não olhamos através da vista de Cristo, do Espírito Santo, na visão de Cristo para o mundo. Aí nós ainda somos o Salvador do mundo. Mas nós estaríamos, ou estamos olhando para o mundo com os olhos fechados, e sem conhecer o Cristo e sem sermos conhecidos.
Isso quando nós negamos a visão do Espírito Santo sobre o mundo. E eles não podem ver enquanto ele não os olha com olhos que veem e não lhes oferece o perdão junto com o seu próprio. Então, o mundo aguarda a nossa visão. E o mundo não pode ver enquanto nós não oferecermos a nossa visão. E só assim, com olhos abertos, vendo através do conceito do Espírito Santo, é que nós nos tornamos o Salvador do mundo e ele do nosso e o mundo o nosso Salvador. É possível que tu, a quem Deus diz, libera o meu filho, sejas tentado a não escutar quando aprendes que és aquele para quem ele pede liberação? Então, por que que Deus pede a nós, é nossa função, libere o meu filho? Porque nossa mente está presa por um conceito equivocado. Então, essa liberação, Deus só pede a nós para liberarmos o nosso irmão, porque Deus quer a nossa liberação. E é assim que a nossa liberação vem. E o que, a não ser isso, esse curso quer ensinar? Então, toda essa jornada aqui veio para nos ensinar isso, para nós liberarmos o irmão, porque a nossa liberação está nisso. E o que a não ser isso existe para aprenderes? Então, se aprender é mudar, a única coisa que existe de fato para ser aprendida é liberar o irmão, porque assim nós seremos liberados. Então, isto Jesus nos trouxe hoje sobre a visão do Salvador. E semana que vem nós concluímos com escolhe outra vez. Nós estamos, então, agora no nosso tempo de interação. Se alguém gostaria de trazer algo. E como não houve manifestação, então realmente eu acredito que o Espírito Santo, ao nos falar que existem dois conceitos, o que ele nos traz da visão da inocência e o que o ego nos trouxe, que nos mantém no inferno, que isso realmente nós precisamos ser vigilantes sobre a tentação de permanecer no ego, e a vigilância está também em manter na nossa mente esses pensamentos e permitirmos que eles se aprofundem de tal modo que seja a nossa resposta natural a todas as tentações, para que possamos, a cada tentação, não ceder ao desejo de sermos algo diferente do que somos. Que esse pensamento permaneça conosco e toda a gratidão a Jesus por trazer isso a nós. E com esse pensamento, então, em um